Bíblia Original Codex, Lux ou Lucas, capítulo 16. Depois disse Jesus aos seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e perguntou: É verdade o que estou sabendo sobre o que estás fazendo com meus bens? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador pensou: Meu senhor está me despedindo, o que vou fazer agora? Para trabalhar como pedreiro não tenho força, e pedir ajuda também não vou, pois tenho vergonha. Já sei o que vou fazer quando sair deste emprego. Ele planejou e achou uma solução: ir na casa dos devedores do seu senhor que deviam mais e poderiam ser seus amigos se ele diminuísse a dívida deles. Então chamou cada um destes devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro devedor: Quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu o primeiro devedor. Falou o administrador: Tome a sua conta, sente-se aqui depressa e escreva a metade, 50. Ao segundo devedor, que devia 100 tonéis de trigo, disse: Tome a sua conta depressa e escreva 80. Ao saber disso, o senhor rico elogiou o administrador desonesto porque foi muito inteligente. É neste contexto que temos o provérbio de Jesus Cristo: Pois o homem do mal é mais astuto do que o homem do bem. Iluminare. Jesus está dizendo que nos negócios, as pessoas do bem, como não podem trapacear, com medo de pecar, de errar, devido às suas consciências, não sabem ou não podem negociar como aqueles que não se condenam por terem uma consciência desonesta. Revelare. Na sua Bíblia, este texto está deturpado de uma forma que, em vez de estabelecer o substantivo da metáfora, faz o contrário. A moral desta história é que nós não podemos ganhar lucros desonestos. Mas na sua Bíblia, Lucas 16:9, está totalmente adulterado. Se você tiver este versículo em sua Bíblia, isolado ou não, está lhe dando direito a usar dinheiro sujo para ajudar pessoas. É como um ladrão que leva o dinheiro do assalto como dízimo ou um político que leva dinheiro de corrupção a uma igreja. Veja o texto purificado, que só assim estará em harmonia com tudo que Jesus ensinou. Agora, nosso mestre então explica a metáfora. Por isso digo a vocês, não esperem perder o emprego, chegar à morte, o fim do crivo, para acordarem e então pensarem em uma forma de se salvar. Usem já os bens, dons e virtudes do Criador para ajudar o próximo e fazer amigos, pois somente assim terão a vida eterna. Também neste contexto, Jesus repete, inserindo seu provérbio, mas contextualizando-o. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Iluminare. Se você, não tendo tantos dons, não é tão sábio, está sem condições financeiras e sem posição social, é desprovido de alguma virtude ou talento e é desonesto, muito mais seria se fosse rico, sábio e poderoso. Para o absoluto, o microcrivo é equivalente ao macrocrivo. Ou tem caráter ou não tem. É a dualidade sincera e exata. Jesus conclui a metáfora. Se vocês não são honestos no emprego de vocês, na vida material, aqui, como o Criador vai confiar a vocês as riquezas imateriais? E se vocês não são confiáveis para cuidar dos bens dos outros, como o Criador dará algo dele para vocês? É neste afortunado contexto de sabedoria que Cristo diz: Nenhum servo pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo, pois odiará um deles e amará o outro.
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir ao Criador imaterial e à matéria ao mesmo tempo. Lucas registra que Jesus falou isso com o destinatário certo, os bíblias, pois os fariseus amavam o dinheiro e eram materialistas. Revelare. Nos tempos falsos, desde 2000 anos, e principalmente hoje, eles usam esses textos adulterados para pregar prosperidade e materialismo. É incrível. Como podem usar um texto contra os bíblias daqueles dias, deturpá-lo e usá-lo para seus benefícios pessoais terrenos? Cristãos já usaram esse texto para pregar contra os esotéricos, por exemplo, porque o problema é sempre os outros. Cristãos que se dizem fora do sistema já usaram este texto para me condenar, refutando a dualidade sem entendê-la. Cegos, o texto fala de vocês, bíblias, que amam as coisas materiais e o ego. Os bíblias ouviram esse ensino e zombaram de Jesus. Jesus, ao vê-los zombando, disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos diante dos fiéis da igreja. Mas Deus conhece o coração de vocês. O Criador abomina o que vocês valorizam. Revelare. Deus em carne está revelando que ele detesta tudo aquilo que os homens amam na ilusão do holograma crivo. Tudo aqui que ilude os homens, eles se encantam e amam, mas ele abomina. Pois quando você ama algo da ilusão material neste mundo, você está desprezando o Criador. Revelare. Quando você ama algo do mundo material, você despreza, rejeita e odeia o Criador. Mas quando você rejeita e despreza a ilusão da matéria, você está amando o Criador. Então nosso mestre disse: A Bíblia encerrou em João, e de João em diante está sendo anunciado o reino, onde só entrará quem se esforçar. É mais fácil a terra e este céu desaparecerem do que um iode da Bíblia, menor letra do alfabeto hebraico, desaparecer. Lucas faz um registro rápido sobre casamento, que já vimos em Mateus e Marcos. Em seguida, Jesus propõe outro ensino, narrando uma história dual. Um rico se vestia de púrpura e de linho fino, vivendo no luxo todos os dias. Diante do portão da sua mansão, deixaram um mendigo que tinha feridas por todo o corpo, chamado Lázaro. Lázaro desejava comer pelo menos as sobras das refeições do rico, mas a única coisa que ele tinha eram os cães que vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que Lázaro morreu e os anjos vieram levá-lo para descansar com Abraão. Depois o rico também morreu e foi sepultado. No Hades, em estado de rehologramação da consciência, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, que representa os salvos do Velho Testamento, com Lázaro ao seu lado. Vê o holograma, visão da consciência da alma imaterial, os olhos eternos que teremos após a morte. Então gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Revelare. Abraão é a figura conhecida da primeira Bíblia e a que representa o Criador. Ele só via Lázaro porque é exatamente como temos revelado, a tortura da consciência de rever seus atos. Ele não viu outros. Ele viu exatamente os seus erros, que envolviam diretamente Lázaro. Não existe molhar, nem dedo, nem língua, nem água, nem fogo, nem refrescar. É um tormento como o de um fogo. É uma metáfora viva, um exemplo vivo do que acontece após a morte, contrariando os que pensam que nada existe após ela. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que, durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más.
Revelare. É a voz da consciência no tormento, lembrando-o do que dizia a Bíblia. Aqui há mais uma prova da dualidade. Selá. O prazer no mundo condena a alma, e a dor no mundo salva a alma. Sofra aqui e a dor lhe salvará. Mas o sistema hoje prega prazeres. Todos que pregam prazeres terão de passar como o rico pela reologramação. Abraão, representando o Criador, com a voz do bem na consciência atormentada do rico, disse ainda: agora, porém, ele está descansando aqui e você está em sofrimento. Revelare. O verdadeiro inferno, umbral, purgatório, Sheol, é o equilíbrio do Criador para a dualidade do crivo. Para quem morre em dores, Deus equilibrará para que sinta prazer, para que seja consolado, para que descanse. Para quem morre em prazeres, Deus equilibrará para que sinta dores, para que seja atormentado e humilhado. Uma eternidade, um milênio para equilibrar, balancear, nivelar, fazer justiça e crivar em segunda instância. Jesus continua. E mesmo que eu quisesse, os que aqui descansam estão em um cosmos completamente oposto ao cosmos onde você está. Iluminare. O abismo aqui é a grande separação na linguagem de criança para entendermos a grande dualidade entre morrer com ou sem vida eterna. Mas o rico responde: então eu lhe suplico, Pai. Iluminare. Vê, o rico diz: tenha misericórdia de mim. O rico diz: eu te suplico. Tudo que ele devia ter feito em vida, agora ele faz no tormento da sua consciência, arrependido. O rico diz: manda Lázaro ir até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos vivos. Pois se ele voltar dos mortos e os avisar, eles podem fazer o que é certo, para que não venham para este tormento como eu. Contudo, Abraão responde: eles têm a Bíblia, que eles aprendam. Educare. A lei e os profetas é a primeira Bíblia. Ouvir os profetas é o mesmo que aprender o espírito do livro das referências e praticar. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão então finalizou: se não aprenderam e não foram convencidos pelo que está na Bíblia, pela lei e pelos profetas, muito menos se convenceriam e ouviriam alguém que voltasse dos mortos. Revelare. Aqui prova cabalmente que o Criador não interfere fora da sua justiça. Veja o grau 123 no canal Filosofia X no YouTube. Aqui prova que o Criador não faz sinais para crentes que se sentem privilegiados. Aqui prova que o rico, seu pai e seus irmãos eram religiosos, egoístas e materialistas em vida. Aqui prova que as cidades todas do mundo inteiro vivem o fenômeno Lázaro. Todas possuem ricos e pobres. Todas as nações. Aqui prova que a desigualdade social é a prova da dualidade divina no crivo. Aqui prova ainda que os reis, líderes políticos e líderes religiosos são os ricos que passarão por reologramação. Aqui prova a verdade relativa da doxa, pela qual cada um será julgado. Aqui prova que não são os pobres que terão vida eterna, mas os que se desapegam da matéria. Muitos pobres são desonestos no pouco e seriam como este rico no muito. Aqui prova que o rico e o Lázaro são a metáfora viva da dualidade em primeira e segunda instância divinas. E, por fim, aqui prova que ninguém que disse que foi ao inferno da Idade Média ou ao céu está falando a verdade. Mentem ou deliram.
O Criador jamais daria o que já deu, a maior interferência de todas, a sabedoria. A sabedoria de homens que já venceram o crivo e que registrados estão na primeira e na segunda Bíblia. É pela verdade que você aprendeu que você será julgado, absolvido ou condenado por sua consciência. A sua consciência hoje já lhe diz em que estado de cosmos, em que dimensão imaterial você estará se morrer agora.